Então, 3 pontos para a nossa meditação. Começando aí pela memória litúrgica de Santa Mônica. A história popularizou a vida e a prática dessa mulher cristã. Como lembrou o comentário inicial, mãe de Santo Agostinho, gastou grande parte da sua vida rezando pela conversão do marido, depois pela conversão do filho, que amanhã vamos celebrar. Tornou-se um dos grandes homens da igreja. Rezou pela conversão do marido e do esposo e chorou muito, dizem os seus biógrafos e comentadores. Também foi lembrado na hora do ato penitencial, do comentário inicial, que rezamos por tantas mães que, à semelhança de Santa Mônica, choram, rezam, suplicam, imploram pela conversão de seus filhos e filhas. O mundo continua sendo cruel, o mundo continua fazendo propostas sedutoras que enganam não poucos dos nossos jovens. Aliás, não só os jovens desta geração, de todas as gerações. Sempre acontece isto, pela razão de que os jovens são mais suscetíveis aí de propostas encantadoras, muito bem apresentadas. Então conhecemos um pouco essa realidade, sabemos aí um pouco do quanto sofrem não poucos pais e mães por causa do rumo que seu filho ou sua filha dão-se a si mesmos, né? Também é verdade que tem muitas mães que choram porque elas mesmas são desajuizadas, não sabem direito o que devem fazer, e aí fazem uma coisa errada atrás da outra. Mas elas também merecem a nossa oração. O segundo ponto, tirado aí da primeira leitura do início da carta de São Paulo aos cristãos da igreja de Tessalônica. São Paulo faz um elogio à fé e à caridade dos cristãos de Tessalônica. Não nos esqueçamos, e São Paulo também refere isto, o fato que os primeiros cristãos vivem num regime de perseguição contra a fé cristã. Então Paulo disse, como nós há pouco ouvimos, os tessalonicenses dão testemunho de solidez na fé, não obstante a perseguição e o sofrimento que padecem. Aqui no Brasil nós não sofremos uma perseguição da maneira como sofreram os primeiros cristãos e como sofrem não poucos cristãos em países onde o cristianismo é proibido, perseguido, não é permitido. Mas aqui também se pode falar de algum tipo de perseguição por causa das nossas convicções cristãs. É um assunto que sempre volta, né? Se nós nos apresentamos em alguns ambientes como um homem da igreja, uma mulher da igreja, um homem cristão, uma mulher cristã, não é raro que sofra aí certa hostilidade, mais ou menos sutil. Se você disser em algum ambiente de trabalho aí que você costuma vir à missa, que você costuma confessar-se, que você é contra o aborto, que apesar das lutas que você enfrenta, você é contra o adultério, é contra a fornicação, nem todos vão aplaudir você. E isso é uma forma de perseguição também. Vão aí olhar para você com um ar de desdém, de certo desprezo por causa das suas convicções. Isso pode acontecer até mesmo entre parentes, né? Então o exemplo dos primeiros cristãos brilha para nós sempre como uma referência e como um estímulo, né? Viver
a beleza do Evangelho, provar e permanecer na alegria que a viver segundo o Evangelho nos traz, tem um preço, tem um custo. Viver a fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, ter paciência para educar os filhos conforme os valores cristãos, isso tudo tem um custo. Faz feliz, consola, abre aí os horizontes, sim, mas isso tem um ônus. Então existem outras formas de perseguição, outras formas de opressão, que sem uma fé mais sólida, a pessoa sucumbe. Então o elogio que Paulo faz aos Tessalonicenses, da sua fé sólida, firme, não obstante as perseguições e os sofrimentos que sofreis. Então isso vale para nós, e é bom que nós ouçamos isto, é bom que nós meditemos sobre passagens como esta. E o terceiro ponto, inspirado aí na palavra de Jesus, no Evangelho que nós acabamos de escutar. Então, São Paulo diz 3 vezes, ai de vós. Esse ai de vós é uma espécie assim de expressão de coisa ruim. É como o pai e a mãe falam para nós: ai de você se não fizer aquilo que está aí para você fazer. É uma espécie de ameaça, né? Mas não uma ameaça de alguém que não ama. É uma espécie também de advertência. A mãe de vocês não falava isso para vocês quando vocês eram meninos e meninas? Ai de você se for nadar na lagoa sem me avisar, né? Ai de você se chegar em casa depois de determinado horário. Era assim que nossos pais falavam para nós. Então Jesus fala 3 vezes no Evangelho um ai de vós. E para quem é que ele fala esse ai de vós? Exatamente para as autoridades religiosas. Não é exatamente a minha classe, mas não dá para excluir-me dela. Ele fala isso para as autoridades religiosas do seu tempo. O Papa Francisco estava em Dublin, na Irlanda, até ontem, para o encontro mundial das famílias com o Papa. E foi uma viagem marcada por certa tensão. A Irlanda, que era um país de maioria católica na Europa, sofreu e sofre com a notícia de abusos sexuais por parte de membros do clero, por parte dos padres. Então isso é um golpe nas 2 pernas, não só em uma. Ai de vós que não soubestes respeitar as crianças, respeitar aí os mais frágeis, os mais indefesos. Então o Papa teve que enfrentar de novo esse assunto na Irlanda, né? São dezenas e centenas de casos. A Irlanda tinha no início do século passado casas de acolhimento, um pouco como chamaríamos aqui de orfanato. Casas de acolhimento de moças que engravidavam, mas a família não aceitava ou não podiam sozinhas levar avante a gravidez. Então, eram recebidas nessas casas. E por desgraça, em casas como esta, não poucas jovens foram abusadas por religiosos, né? Então, nós conhecemos esses fatos, nós lemos sobre esses fatos e sofremos com eles, porque atinge
em maior ou menor proporção, todos nós, membros da igreja. É como um irmão de sangue da gente, como uma irmã de sangue da gente. Quando faz uma coisa muito errada, todos nós nos sentimos atingidos, né? Então, se tem aí um X número de padres que não se comportaram como deviam e cometeram falhas gravíssimas como esta, abusar de crianças, abusar de pessoas indefesas, isso nos atinge também. Sem desculpar, sem aí maquiar esses fatos, também é preciso dizer, e os meios de comunicação não dizem, nem todos os dedos da mão são iguais. Assim como existe pai de família que não presta, isso não significa que todos os pais de família não prestam. Assim como existe mãe de família que não presta, não significa que todas as mães de família não prestam. Assim como existe padres que não prestam, não significa que todos os padres não prestam. Então é preciso também ter aí a lucidez para separar alhos de bugalhos, joio do trigo. Então essas 3 lições emergem aí da liturgia de hoje. Santa Mônica, com sua luta pela conversão do filho e do esposo. São Paulo, que elogia os Tessalonicenses, e Jesus, que adverte com firmeza as autoridades religiosas: ai de vós.